Olá, meus amigos, estamos aqui gravando vídeos curtos sobre a doutrina dos espíritos. Somos da CF Itaipuaçu, Rio de Janeiro, e estamos hoje adentrando no Evangelho segundo o Espiritismo, com bastante alegria. Antes de entrar, vamos falar um pouquinho das mesas girantes, fazendo um pequeno resumo de como surgiu essa questão, como surgiu Allan Kardec nessa história toda, que foi o codificador dos 5 livros da doutrina espírita, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no interior, no subúrbio de Nova York, tinha um lugarejo chamado Hydesville, onde morava a família Fox, lá nos idos de 1848. E na casa deles aconteciam uns fenômenos estranhíssimos, sobrenaturais, de pancadas nas portas, pancadas nos móveis, e a família saía correndo dar a volta em toda a casa e não achava nada. Eles não eram espíritas, inclusive naquela época nem espiritismo existia, mas elas não sabiam, mas essa família, as irmãs Fox, elas eram médiums de efeitos físicos e não se tinha a menor ideia do que era isso. Todas as questões relacionadas ao mundo dos espíritos, ao mundo dos mortos, as relações dos mundos corpóreo com incorpóreo, aconteceram desde sempre. Existem relatos desde antes de Jesus dessa comunicação, mas não se sabia como se dava, nem o porquê. Logo, se tinha conotação de algo espantoso, fantasmagórico, sobrenatural. E essas pancadas na casa das irmãs Fox começaram a chamar a atenção dos vizinhos, porque era uma coisa muito... Eles saíam correndo em volta da casa e não achavam nada, e acontecia sistematicamente. E as meninas, as duas irmãs, a Cat e a Margaret, elas iam dormir no quarto dos pais com bastante medo, dado a sensibilidade, dado esses ruídos, esses barulhos. Muito bem. Até que um dia, uma das meninas, ela resolveu conversar com nada. Ela escutou barulhos e começou a fazer perguntas. E ela notou que as pancadas, elas oscilavam conforme ela fazia perguntas. Então se convencionou para respostas afirmativas, uma pancada, e para as respostas negativas, 2 pancadas. E ela começou a conversar e falar com o vazio, fazendo perguntas. Dentre essas perguntas, se era um morto que estava ali, que respondeu que sim. Outra pergunta, dentre outras perguntas, se tinha sido morto naquela casa, respondeu que sim. E chamou outra irmã, a mãe e o pai, e eles ficaram bastante assustados, e aquilo foi chamando a atenção de toda a vizinhança. Com o tempo, ficou absolutamente impraticável o número de pessoas que queriam, curiosamente, saber o que estava acontecendo, até que eles se mudaram para a cidade de Rochester, e lá começaram a fazer apresentações no teatro da cidade, como fenômeno, como espantoso, como sobrenatural. Gradativamente, aquelas pancadas foram se tornando conhecidas na Europa toda, através de brincadeiras chamadas mesas girantes. E isso aí foi feito à sociedade, que se reunia para brincar. E chamou a atenção de cientistas, físicos, juízes, descrentes, e ninguém descobria nada. Fato que a gente vai falar das mesas girantes, mas fora as mesas girantes, uma pessoa que conhecia a parte telegráfica, ele prendeu uma caneta num cesto que tinha o alfabeto em volta e começaram a formular frases como um todo. Esse foi o começo da psicografia, desse aspecto rudimentar. Mas vamos voltar para as irmãs Fox e para as mesas girantes. As mesas girantes consistiam, na Europa, essa febre em que as pessoas sentavam em volta da mesa, botavam a mesa começava a se sacudir, muitas vezes levitava, e conforme se faziam perguntas, ia respondendo com uma das pernas da mesa batendo no chão.
uma afirmativa para sim, negativa para não. Então, lá nos idos de 1850 e 1855, ficaram famosas na Europa essas reuniões. E um padre famoso até reputou como um dos maiores eventos do século. E um juiz, Raymond, que era muito famoso nos Estados Unidos, ele, muito materialista, ele se impressionou a tal ponto que ele se tornou religioso. Mas eles não entendiam como acontecia aquilo. Paris ficou atônita, parou aquele rebuliço, aquela febre daquelas reuniões. Até que esse fenômeno chegou para uma pessoa chamada Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um estudante, um estudioso, que ele foi um discípulo de Pestalozzi e ele estudou na escola de Pestalozzi, se tornou um discípulo, talvez o principal discípulo, se tornou pedagogo, se formou em várias outras ciências, se tornou membro da Academia Francesa de Artes e de Ciências e passou a escrever livros e ficou muito conhecido, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Até que um certo dia, um conhecido dele falou: Hippolyte, você já ouviu falar das mesas girantes? Não. E acho que foi Sr. Fortier. E começou a conversar com ele. Falou: olha, as mesas estão respondendo aquilo que se pergunta. Ele falou: impossível. Eu, como estudante de Mesmer, que era um grande magnetizador, eu até acredito no magnetismo que possa ser transferido das pessoas para seres inanimados, como uma mesa, e até essa energia ser capaz de fazê-la levitar. É possível? É possível, pela soma das forças, soma energética das pessoas que estão em volta, mas que ela possa responder, isso é absolutamente impossível. Então, o Hippolyte começou a estudar aquilo e olha só, dentre a Europa toda e Estados Unidos, apenas esse ser pensante, Hippolyte Léon, pensou: não, um ser inanimado não pode ter a inteligência para responder questões derivadas da inteligência. Logo, há que se ter uma causa inteligente por trás disso tudo. E ele começou a se aprofundar nesses fenômenos. Hippolyte Léon, aos 50 anos aproximadamente, ele deixou de ser aquele membro da Academia Francesa de Ciências, aquele professor, aquele pedagogo reconhecido com inúmeros livros, e começou a estudar essa relação do mundo material com o espiritual. Nessa relação, ele recebeu uma mensagem do seu mentor espiritual chamado Zéfiro. E Zéfiro falou que numa das encarnações ele havia sido um sacerdote druida, que tinha o pseudônimo de Allan Kardec, tinha o nome de Allan Kardec. Ele adotou esse pseudônimo para ele, de forma que daqui para frente o nome dele famoso não viesse a influenciar nas obras que ele iria começar a participar, que era a codificação do Espiritismo, que foi uma grande missão, que foi a terceira revelação. Então ele passou a se chamar Allan Kardec. Mais ou menos dos 50 aos 63 anos, ele fez a codificação dos 5 livros da doutrina, em que ele teve, dentro desse caráter pedagógico dele, ele fazia escritas, fazia perguntas segundo o caráter pedagógico, e enviava para vários médiuns espalhados pelo mundo todo. E esses médiuns respondiam e ele convergia, viu as respostas que convergiam, e ele atribuía cada resposta para cada pergunta dentro da convergência, dentro da concordância delas. E assim ele codificou o Livro dos Espíritos. Depois do Livro dos Espíritos vieram o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Gênese e Céu e Inferno. Esse chamado Pentateuco Espírita, codificados por Allan Kardec, porque ele jamais podia atribuir para ele algo que não foi dele, posto que advém dos Espíritos. Ok? Voltaremos em breve com outro vídeo.